como você coloca a questão do ler, né? E que naquele segundo momento você apresenta um texto onde as letras estavam fora do lugar, né? E depois você tinha colocado o texto sem espaço em branco. E aí você diz que no segundo texto nós não estávamos lendo porque nós já conhecíamos o texto, né? Mas quando você inicia a leitura pela segunda vez, não seria uma tomada de consciência desse texto? Eu quero dizer assim, eu não estaria lendo porque eu estou revisitando esse texto? Aí seria só uma leitura? Bom, acho que é diferente, porque quando você pega a Bíblia, o Evangelho, e que você revisita a parábola, se diz parábola ou parabola? Parábola, não sei, do filho pródigo. Pródigo. Bom, então, você já conhece esse texto. Você talvez releio muitas vezes e você vai reler de novo. Se você, nessa releitura, tira ainda um sentido novo, tem uma leitura. Mas acho que tem uma diferença essencial, e que a segunda, a releitura, é pilotada pela primeira. Quer dizer que você já conhece o texto, então você não é uma descoberta, você não faz as mesmas operações cognitivas. Por isso que não chamo isso leitura, porque é diferente, uma atividade diferente. Não quer dizer que é inútil, não quer dizer que você não vai descobrir sentido, mas essa segunda atividade é dirigida pela primeira que você fez. Geralmente, a gente lê um texto por uma primeira vez, né, e você vai revisitar, parece que sempre tem um novo sentido que é descoberto, né? Por isso que eu fiquei pensando sobre isso. Mas o que gostaria justamente de insistir sobre esse ponto. Quando quando digo texto desconhecido, estou excluindo o texto que foi proferido pelo professor ou por uma outra pessoa, que você vai tentar ler, vou dizer. Porque se o texto foi proferido, não tem sentido novo a ser descoberto. Então, muitas vezes, a prática da escola é isso. Se profere um texto, se distribui o texto e se pede às crianças de reler o texto. Então, não é uma atividade de descoberta, porque a descoberta foi feita pelos ouvidos. Então, dentro de uma descoberta do texto, quando vi, por exemplo, a Joyce ontem fazer uma descoberta com criança, ela deu a voz alta, ela proferiu o texto depois do trabalho de leitura das crianças. Senão você corta toda a possibilidade de construir o significado a partir dos olhos. Bom, primeiro agradecer ao Eli essa conversa maravilhosa, e a minha questão vai na sequência disso que você já começou a colocar. Bom, são duas questões. Essa questão da descoberta do texto, que por um lado a gente vê que as crianças gostam muito de ouvir o mesmo texto. Elas gostam da história, elas querem ouvir muitas vezes a mesma história. Mas ouvir uma história não é ler um texto. E muitas vezes na escola não é nem a transmissão vocal, é o reconto, que é diferente da transmissão vocal. Que eu tenho a impressão que já se perde também uma possível relação com o texto escrito, porque quem conta não profere um texto. Então, essa é uma questão que eu gostaria que você comentasse. E essa
isso que você disse agora a respeito da descoberta do texto, também eu fico pensando por que a escola insiste tanto em que as crianças leiam o mesmo texto muitas vezes. E fico pensando se esse não é um dos fatores que acaba levando as crianças ao desinteresse, porque vai deixando cada vez mais de descobrir a escrita, para apenas identificar algo que é uma releitura. E uma releitura que muitas vezes é guiada de tal forma que não está voltada para a compreensão, mas está voltada para a identificação de uma letra inicial ou de uma determinada letra que se repete. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco essas relações do reconto, da transmissão vocal e da descoberta da escrita, que estão relacionadas como atividades de ensino da escrita pela descoberta do texto gráfico, que vão na contramão daquilo que a gente tem visto na escola. Bom, em relação entre o reconto e a proferição do texto, em primeiro, são duas atividades que utilizam uma língua sonora. A língua sonora antiga, quando não tinha escrita, tinha só oralidade. A partir do momento do nascimento da escrita, e que cada texto escrito pode ser não só lido, mas proferido, ele invade a língua sonora. Então é importante justamente distinguir a atividade oral da proferição do texto. O reconto do contador de história não é escrita. É curioso, de uma certa forma, de ver que nas bibliotecas públicas é uma das principais atividades da biblioteca, enquanto a biblioteca deveria ser voltada à escrita, porque o contador, claro que ele tem laços com a escrita, porque muitas vezes ele aprende as histórias a partir da escrita, mas a atividade de contação de história não é uma atividade ligada à escrita, é uma atividade ligada à cultura oral. Tem contação de história na aldeia indígena, mesmo sem presença da escrita. Pelo primeiro ponto. O segundo ponto, acho que tem uma confusão na escola tradicional, justamente, entre a proferição do texto e a decodificação. Quer dizer que não tem proferição do texto, tem uma decodificação mais ou menos veloz. Então, primeiro, se deve transformar os sinais visuais em sinais sonoros, e como é uma tarefa complicada, uma segunda leve e importante, porque precisa, como se diz nos teóricos, precisa transformar automática essa transformação da decodificação. A decodificação é lenta, dura, custosa no plano cognitivo, e precisa saber fazer ela rapidamente, velozmente, para poder entender, ir ao significado. Então tem uma confusão, porque claro que a decodificação possibilita reconhecer, identificar uma palavra que você conhece, mas que nunca você leu. Bom, você conhece site, mas se você não vê escrito STE, você não pode escrever STE com site. Então, a decodificação possibilita identificar uma palavra, mas a identificação da palavra não é um ato do leitor. O leitor não identifica as palavras.
ele reconhece as palavras. A identificação é criar um laço entre a palavra que conheço e a sua forma visual. Mas isso, com essa decodificação, você pode ir ao significado quando funciona, pode ir ao significado. Mas o leitor não faz isso. O leitor traduz um signo visual em significado, como homem em japonês. O japonês não vai decodificar isso, não vai decifrar isso. Ele vai reconhecer o signo que ele memorizou. Então tem uma confusão entre essas duas atividades e se fala de... Não tem essa distinção entre identificação da palavra. Por exemplo, na cerimônia do nome, o que acontece? É uma cerimônia da identificação do nome. Quer dizer que a criança vai perceber, através dessa cerimônia, onde ele recebe o crachá, ele vai perceber que o nome que ele domina com a boca corresponde a alguma coisa que está vista. Ele relaciona os dois, ele relaciona o visual não ao signo sonoro, ele relaciona o signo. Porque o triângulo tem dois signos com duas materialidades distintas, formando uma palavra única, porque tem um significado único. Então, esse tem um trabalho de identificação, e uma vez que esse trabalho de identificação é feito, precisa integrar essa forma gráfica, memorizar, mas integrar na mente, para poder, a partir do encontro dessa forma, desse visual, a partir dessa configuração escrita, ir diretamente ao significado. Quando você vê Ana Maria, você não precisa decodificar. Você vê seu nome, imediatamente você sabe que se fala de você. Então precisa distinguir essas duas atividades. Uma atividade de identificação, que não atinge o signo visual, que atinge o significado às vezes, mas não o signo visual. Em lugar de, precisaria, se você utilizar essa via longa pelo signo sonoro, você deveria aproveitar para ir ao signo visual e poder identificar esse signo visual para poder utilizar depois esse signo visual. Então, precisa distinguir esses dois momentos, o momento de identificação dentro e, por exemplo, dentro de um texto, a criança vai conhecer algumas palavras, reconhecer diretamente, e vai fazer um trabalho de identificação de uma palavra encontrada pela primeira vez na escrita, mas não na oralidade. Então, a tradição não distingue essas duas atividades, e ela dá para passar de uma leitura de codificação difícil, custosa, ela fala de automatismo. Como se, para fazer, é a via indireta, se fala, é a via direta. Mas se a via indireta, como vou dizer, aumentando a velocidade da via indireta, pudesse conquistar a via direta. Então, uma contradição, não é uma automatização, é um outro ato. Um ato distinto, não é para poder conquistar o signo visual, precisa fazer um trabalho de memorização. Quando ele responde que essas práticas estão ainda, eu fico pensando na sala de aula, tão distantes de tudo que você está falando, porque parece que é tudo uma coisa óbvia, mas ainda tem muita gente
que vai ensinar a criança e entrega uma letrinha de cada vez, né? E ao entregar uma letra de cada vez, a gente não pode jamais fazer isso que você está falando e muito menos criar na criança uma consciência gráfica, né? Então, acho que há uma costura aqui entre falas, né? A fala do João, a fala da Roberta de manhã, que falou da escrita, que de uma certa maneira não tem como falar do ler se não falar do escrever, porque vem dela, da escrita, né? E isso fica muito claro para mim, toda essa coesão que nós estamos tendo entre uma fala e outra. E digo isso, né? Estamos longe, talvez, de conseguir esse ensino nas salas de alfabetização, especialmente em relação a uma metodologia mais apropriada para a consciência gráfica e não para a consciência fônica. Sim, acho que é muito complicado abordar a escrita pela relação fonográfica. Eu mostrei, por exemplo, em mãe. Você apresenta mãe e você troca o E pelo O e você obtém mão. Como explicar isso à criança? Na forma tradicional, como você pode explicar isso linguisticamente? Porque o que se faz para explicar em função do grafema, por exemplo, você é obrigado a dizer mas tem o grafema 8E. Vou trocar o grafema 8E pelo grafema 8O. E a partir daí, o grafema tem dois grafemas diferentes. Mas a criança pode ver que o A não foi trocado. Por que trocar para, se tiver um problema no pneu da minha bicicleta, por que tirar as duas rodas para consertar uma? Então, por que considerar H-E e H-O para explicar a diferença entre mãe e mão? Porque estou me referindo à oralidade, mas o que estou vendo é que o O substitui o E. Outro exemplo, explicar a uma criança com 6 anos, idade de alfabetização, como se explica que a partir da palavra com, C-O-M, trocando o O pelo E, o que vou obter? Sem. Como explicar isso? Porque, vou dizer da mesma maneira, o M faz e M faz um. Então, trocando um pelo outro, faz quem? Sim, mas quando se trata de o C tem um outro valor. Então, você leva a criança numa labirinto que ele não pode entender, que o professor não entende, e é tão simples de dizer com se escreve C-O-M, a língua portuguesa é assim. Quando troco O pelo E, vou obter sem. Por quê? Porque é a língua portuguesa. Porque três caracteres fazem com ou fazem sem. E como saber? Porque aprendi na escola. Mas, então é mais simples. Se escreve assim porque o signo é arbitrário. Não só o signo sonoro, mas o signo escrito. Professor, quando eu... Senão o pessoal de trás não escuta. Professor, quando eu... Para ensinar a palavra com, se eu dizer C-O-M, com, eu estou ensinando o signo gráfico, eu já estou indo por outro caminho que é o tradicional. Você nomeia os caracteres. Então, você pode nomear os caracteres. E a letra, porque você não vai dizer caractere à criança. Poderia se dizer, mas podemos dizer mais simplesmente, utilizando uma língua aproximativa, uma língua comum, dizer letra. Tem a letra C, tem a letra E, tem a letra M.
e não M é o nome da letra. Não é a função, nem a função sonora, nem a função visual, é o nome da letra, o nome do caractere. M, N, você poderia dizer duas pontes para o M, uma ponte para o N, e uma outra nomeação. Mas você nomeia os caracteres. Então, se no processo de escrita de um texto, duas crianças em dupla, uma tem a intenção de ensinar a outra a escrever a palavra filha. Uma delas escreve F-I-L-H-A. Sim. Filha. Ela ensinou o signo gráfico. Isso. Certo. Você nomeia a letra. Uma das dificuldades, por exemplo, a letra é nomeada, mas o grafema, o fonema não tem nome. Porque você fala do A, hein, a letra A, mas você pode falar do grafema, do fonema A também. Então, A é uma letra, A é um fonema, A é a vocaliza que você faz cantando, são 4 palavras. A com preposição, A crase com preposição mais artigo, e A, o verbo A com HA, é complicadíssimo. Então, é melhor não nomear os fonemas, nomear as letras porque é útil, é só isso.